Olá, meninas! Este será o lindo modelo de pano de prato que nós iremos fazer juntas hoje. É o barrado Rocambole, ele é super fácil, rápido de fazer e olha que graça que fica os nossos panos de prato depois de pronto. É super rápido e você tem um acabamento lindo. Um pano de louça que tem a bainha dos dois lados maiores. Vamos precisar também de 2 tecidos, da cor, a escolha, a estampa da sua preferência. Eles podem ser mais estampados e eles podem ser liso. Pode ser um estampado com liso ou uma estampinha que ela combine entre si. Uma estampinha mais forte e outra mais clarinha. Então, nós vamos precisar o pano de prato e 2 tecidos. Vamos precisar também de um pedaço de barrado inglês, do tamanho do nosso pano de prato. Eu escolhi esses 2 tecidos, um estampado com azul floral, bem lindo, e escolhi outro tecido na cor jeans, um jeans de lavê, que é um jeans mais claros. Nesses 2 tecidos, eu cortei faixas. Uma das faixas que eu cortei no tecido estampado, eu cortei maior que o meu pano de prato, 2 dedos de cada lado. Ou seja, 1,5 cm, 2 centímetros de cada lado, maior que o meu pano de prato. E ele tem de altura, esse tecido, 13 centímetros. O tecido jeans, eu também cortei outra faixa do mesmo tamanho da primeira, mas ela tem 8 centímetros de altura. E a primeira tem 13 centímetros de altura. E cortei também no nosso barrado inglês uma faixa do tamanho das nossas faixas, para aplicar junto no nosso pano de louça. E ela tem de altura 6 centímetros. Para o acabamento, lá na parte de cima do nosso pano de louça, nós precisamos uma faixinha também do tecido estampado que tenha 4,5 centímetros de altura ou 5. E ela também será mais larga que o nosso pano de louça, 2 centímetros de cada lado. Então, esse é o material que nós vamos precisar para fazer o nosso trabalho. Primeiramente, nós vamos pegar a nossa faixa estampada e vamos unir com a nossa faixa lisa. As duas podem ser estampadas duas, não tem problema. Então, vamos passar uma costura aqui em cima de meio centímetro, uma costura mais larguinha, para nós termos certeza que elas vão estar bem unidas. Eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Passei uma costura bem larguinha para unir bem os nossos 2 tecidos. Virei para o lado direito e passei para abrir bem a costura. Agora, eu vou voltar a minha máquina e vou aplicar aqui na parte de cima esse barradinho inglês. Vou aplicar aqui, mas eu vou aplicar ele com uma costurinha bem fina, só para firmar ele aqui, no direito do nosso trabalho. Vou alfinetar ele aqui com 2, 3 alfinetinhos, só para eu ter certeza que eles estão bem alinhadinhos, porque eu vou passar uma costura bem fininha aqui, só para unir ele no meu barrado. O barrado inglês no meu barrado de tecido. O meu tecido, o meu barrado tá no direito para cima e o barrado inglês também tá no direito. Aqui eu estou passando uma costura bem fininha. Essa costura ela vai servir só para firmar meu barrado inglês no meu barrado que eu vou aplicar no meu pano de prato. Minhas amigas, nós vamos fazer esse pano de prato na técnica Rocambole. E essa técnica, ela fica muito linda e ela é muito prática e rapidinha de fazer. Então, nós preparamos a faixa, unimos uma com a outra, aplicamos o nosso barrado inglês. Agora, vamos aplicar no pano de louça. Como que nós vamos aplicar? O nosso pano de louça está com o direito para cima. E nós vamos colocar a nossa faixa direito com direito do pano de louça. Então, nós vamos direito com direito. Nós vamos alfinetar ela bem bonitinha aqui, bem bonitinha. Ela é maior, porque essa parte aqui, nós vamos fazer o acabamento depois lá por dentro.
Muito bem. Então, vamos alfinetar bem bonitinho aqui e vamos passar uma costura mais larguinha, para nós termos certeza que nós estamos prendendo tudo. O pano de prato, esse barrado e a nossa faixa. Ok, eu vou alfinetar, passar a costura e já mostro para vocês a sequência do nosso trabalho. Estou pregando a nossa faixa no meu pano de louça, mas eu estou deixando uma costura bem larguinha para termos certeza que está bem firme. Passei uma costura bem retinha aqui no lado de trás e bem larguinha, para nós termos certeza que os nossos tecidos estão bem presos. Agora, nós vamos virar para o outro lado, para o lado avesso, a nossa faixa e o nosso pano de louça. Aqui está a nossa faixa. Agora, vamos trazer o nosso pano de louça todo para cá. Vamos dobrar ele bem dobrado, umas 3 vezes, olha, dobrar bem dobradinho. E vamos enrolar. Enrolar bem fininho. Enrolamos. Agora, nós vamos pegar esta parte do nosso tecido e vamos levar lá para nós costurarmos. Vou explicar novamente para vocês. Aqui está o nosso barrado do pano de louça, que nós costuramos lá do lado de trás. Aqui está o barrado. Nós vamos dobrar o nosso pano de louça, nosso barrado está com o direito para cima aqui, e nós vamos enrolar o nosso pano de prato. E vamos trazer o nosso barrado aqui. Mas você tem que deixar o pano de louça bem arrumadinho aqui, porque aqui nós vamos costurar este barrado. Vamos costurar aqui. Nós podemos virar e alfinetar bem bonitinho aqui, empurrando o nosso pano de louça para trás, para nós alfinetarmos aqui. Vamos alfinetar tudo aqui e passar uma costura de um pé de máquina, uma costura de 1 centímetro, mais larguinha um pouco, para ter certeza que nós estamos pregando todos os tecidos juntos. Eu vou alfinetar aqui. Alfineto aqui, um alfinete. Aqui também eu coloco um alfinete. Colocamos mais um de fora para dentro, alinhando bem os nossos paninhos, o pano de prato com o nosso barrado. Agora, eu vou à máquina passar uma costura bem larguinha. Vou passar uma costura aqui, começando bem aqui na pontinha e passar a costura até lá, uma costura mais larguinha. E daí, já mostro para vocês como que vamos virar o nosso pano de louça. Aqui, nós passamos a costura mais larguinha para nós termos certeza que está ficando tudo bem presinho, tudo bem no lugar que nós queremos. Uma costura mais larguinha. Terminei de passar a costura, uma costura mais larguinha em toda a faixa do nosso pano de louça, para pregar a nossa faixa no pano de louça. Agora, vamos tirar o nosso pano de louça daqui de dentro. Quando tirarmos o pano de louça, ele já estará pronto. Por isso que é uma técnica bem rápida e bem gostosa de fazer. É deliciosa, você faz rapidinho e o nosso pano de louça fica muito lindo depois que nós viramos ele para o lado direito. Vamos puxando com jeitinho e vamos tirando o nosso pano de louça. Saiu o nosso pano de louça pronto aqui do outro lado. Olha que graça, que mágica que nós fazemos. Olha que lindo que fica. Agora, eu vou passar bem para mostrar para vocês. Olha, aqui está ele já do outro lado e aqui está a parte de trás. Eu vou passar bem, organizando para ficar bem bonitinho ali na frente e já mostro para vocês. Olha como fica a parte de trás e olha como fica a parte aqui da frente. Este barrado aqui, também você pode pôr inteiro de uma cor só. Mas eu acho que fica tão gracioso ele assim, de 2 cores.
Muito bem. Já apliquei no pano de louça, agora só vou colocar essas partezinhas aqui toda pra dentro, bem arrumadinha, bem organizadinho. Deste outro lado aqui também. Vou colocar tudo pra dentro, bem arrumadinho, bem organizadinho. Vou passar e daí já mostro pra vocês como que vai ficar o nosso acabamento. Eu fiz o acabamento dos lados, colocando tudo por dentro. Passei uma costura, embutindo tudo por dentro aqui, dos dois lados. Eu passei a costura, embutindo tudo. Deixei os fios mais compridos aqui, aqui também. Dei 2 nozinhos e embuti lá, dei 2 nozinhos e fiz embutido aqui. Aqui também, eu já dei 2 nozinhos e aqui também. Só que eu deixei mais comprido para mostrar para vocês como que eu faço para fazer o acabamento. Porque essa costurinha eu comecei aqui e terminei lá embaixo. Aqui eu deixei os fios mais compridos, eu coloco a minha agulha bem no pezinho, passo os fios na minha agulha e puxo lá por dentro para eu fazer o acabamento embutido. Passei os fios na minha agulha, aí eu puxo lá por dentro, passei os fiozinhos aqui, agora eu puxo e lá embaixo que eu vou arrematar. Porque daí não tem pontinha, nós arrematamos lá, fica tudo bonitinho aqui. Aqui também eu vou fazer isso. Vou colocar minha agulha bem juntinho onde eu amarrei as linhas, vou passar na agulha, vou colocar minha agulha no meu tecido, sentindo uma certa pressão na costura, para minha linha ficar bem firme lá dentro. Assim que eu vou fazer. Coloco aqui, coloco a minha agulha, olho se tá bem dos dois lados, muito bem. Passo o fiozinho aqui nas minhas agulhas e daí puxo lá dentro, eu corto. Esse fica um acabamento que você pode fazer as lavagens, eles não desfiam, eles mantêm, olha que gracinha, puxa bem aqui, olha, não tem retrocesso, não tem marcação nenhuma. Fica um acabamento muito bonitinho, muito lindo. Então, isso está, a parte da nossa frente já está pronta, bem arrematadinha. Olha que graça que ficou. A parte que nós costuramos, o nosso barrado, aqui na frente do nosso pano de louça. Essa técnica é a técnica de rocambole. Você pode fazer com os tecidos só de uma cor, ou você pode fazer com os tecidos como eu fiz. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima do nosso pano de louça, aí ele já estará pronto. Então, vamos lá. O meu pano de louça, eu tenho que virar ele para o lado avesso. Muito bem, lado avesso. Eu pego a minha faixinha que eu vou aplicar. Esta faixinha deve ter de 4 a 5 centímetros de altura. E tem que ser mais larga que o nosso pano de louça, de 1 a 2 centímetros de cada lado. Esta parte que ela está, essa minha tá um pouquinho larga, até vou cortar um pedacinho aqui. Muito bem, ótimo. Agora, eu vou alinhar ela bem alinhadinha com o meu pano de louça, vou alfinetar, e essa partezinha eu vou alfinetar assim, ó, abraçando o meu pano de louça, porque ela vai nos dar o acabamento lá na frente do nosso trabalho. E nós estamos colocando esta faixa direito da faixa com o avesso do pano de louça. Direito da faixa, avesso do pano de louça. Nós vamos alinhando elas bem alinhadinha e alfinetando. Vou colocar mais um alfinete e daí já vou fazer a minha costura. Aqui nós abraçamos. Vou colocar mais um alfinete. Agora eu vou à minha máquina e vou passar uma costura de meio centímetro, uma costura bem larguinha, para firmar bem este paninho aqui. Depois eu vou virar para o direito e vou passar para mostrar para vocês como que ficará do lado direito o nosso acabamento. Costurei a nossa faixinha aqui na parte de cima, uma costurinha bem larguinha, para ter certeza que está bem presinha no nosso pano de prato. Aqui na parte de cima, nós podemos fazer uma costurinha reta, com essa faixinha lá pro lado direito. Mas eu gosto também de deixar uma partezinha assim para trás,
para fazer um acabamentinho como se fosse um viés. Fica muito lindo. Eu deixei essa parte para trás e já organizei a parte da frente aqui também. Já passei bem bonitinho e vou alfinetar. Vou alfinetar, mas primeiramente quero mostrar para vocês. Esta parte aqui, que é a parte de cima aqui, nós não podemos costurar assim, não. Nós temos que puxar para fora esta partezinha, depois nós dobramos ela para dentro e depois que nós vamos alfinetar aqui. Eu vou organizar tudo bonitinho, a parte de trás, a parte da frente, puxar para fora e fazer o acabamento para dentro e vou passar uma costura. Esta costura que eu vou passar, eu vou deixar os fios mais compridos para também eu dar 2 nozinhos e fazer embutido, tanto no início como no final. Eu dei uma alfinetadinha só para ajudar aqui, para ficar bem certinho do lado que nós queremos no direito e também aqui bem bonitinho do lado avesso. E eu tô fazendo uma costurinha bem fininha. Essa costurinha, ela é menos que o meu pezinho de máquina. Ela é bem fininha mesmo, só para nós prendermos bem aqui a nossa faixa. Apliquei, então, preguei essa partezinha aqui na parte de cima para dar o acabamento. Olha que graça que ficou. Fiz uma costura bem fininha. Olha a parte de trás, que linda que ficou com o acabamento. Aqui deste lado, eu já dei 2 nozinhos e já emboti a nossa linha aqui por dentro. Coloquei por dentro. E aqui nesse cantinho também, eu já dei 2 nozinhos. Vou colocar bem no pezinho onde eu costurei a minha agulha. Vou passar os 2 fios para eu puxar lá por dentro para ficar aquele acabamento bem bacana. Aquele acabamento que pode ter lavagem, ele não vai ficar se desmanchando. Puxamos por aqui, puxamos bem aqui e cortamos. Cortamos aqui. Muito bem. Olha que graça que ficou. O acabamento aqui na frente e o acabamento aqui do lado de trás. Olha que graça que ficou o nosso pano de louça. Olha que graça que ficou a parte de trás, a parte de cima atrás e a parte de cima lá na frente. Este, então, foi o lindo pano de louça com barrado rocambole que nós fizemos hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas e fiquem com o nosso amado Deus.